Ok, galera, novamente aqui, né? Eu quero tratar desse assunto aqui. O meu ponto agora é falar da audiência-alvo do texto, certo? Isso é um outro ponto que mostra que essa profecia não é pra gente, não é pro nosso futuro. E ela se cumpriu praticamente 2000 anos atrás, certo? Ponto. Eu entendo que essa profecia se cumpriu na destruição de Jerusalém. Essa profecia é uma profecia sobre o julgamento divino, sobre Israel, sobre Jerusalém, o Israel da carne, o Israel apóstata que negou Jesus, certo? Esse Israel foi rejeitado e essa profecia é sobre isso. Esse Israel que foi rejeitado, que é o Israel da carne, o Israel apóstata, eles foram excluídos, certo? Da vida eterna, porque eles rejeitaram o Messias. E quem aceitou o Messias foi incluído na vida eterna, óbvio. Né? E até hoje, todo mundo que aceita o Messias, Jesus, se torna membro desse Israel de Deus e recebe a vida eterna. Certo? Então, o ponto desse texto é falar sobre isso. Primeiro, você vê, ó, eu quero falar só da audiência-alvo aqui. Então, veja, ele fala aqui, ó, o primeiro ponto, muito interessante, vamos olhar aqui, ó, versículo 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Então, tudo que está aqui neste capítulo, certo? Jesus está falando, tudo isto vai se cumprir naquela geração. Cara, eu já vi muita gente futurista pegando esse versículo e tentando distorcer o máximo possível, tentando reinterpretar o que significa geração, tudo isso. Isso é tudo uma grande falácia, é tudo falacioso. Por quê? Eu estou falando isso. Porque se você for no capítulo 23, Jesus fala a mesma coisa. Certo? Ele fala assim, ó. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas e tal, né? Ele fala aqui, para que sobre vós, quem? A gente vai ver aqui sobre a audiência desse texto, certo? Ou seja, os escribas e fariseus aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus, aquelas pessoas naquela época, aquela geração, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Tá vendo? Tal. Aí ele falou assim, em verdade vos digo que todas essas coisas aqui, hão de vir sobre essa geração. Praticamente a mesma expressão usada no versículo 20, no capítulo 24. Então, gente, como é que você pode chegar aqui no capítulo 23, ver essa expressão, entender a audiência-alvo? Percebeu? Veja, a audiência-alvo é aquele povo lá, aquela geração, aquele grupo. Veja, insensatos e cegos, tá vendo? Aí ele tá falando aqui, ai de vós, aquelas pessoas lá daquela época, aquela geração, tá vendo? Ele fala assim, ó o que ele está falando, portanto, tudo que vos disserem, a quem ele está falando, são os discípulos, percebe? A audiência-alvo é importante para você entender o texto, né? A gente está preocupado hoje em dia com os fariseus assentados na cadeira de Moisés? Não. Óbvio, a gente pode usar esse texto e fazer a aplicação dele na nossa vida? Podemos. Mas a gente não está preocupado com os fariseus assentados na cadeira de Moisés. Nem estamos preocupados, né, com essa passagem aqui, ó, do envio de profetas e sábios aquele povo lá, aqueles fariseus, aquele grupo lá de pessoas, certo? A gente não está preocupado com isso. Isso não está acontecendo hoje. Percebe? Né? A gente não está preocupado com o que havia de vir sobre eles. Percebeu a destruição deles e tudo mais. Aqui é uma profecia sobre a destruição daquele povo lá. Né? Olha lá, eis aí abandonada vos é a vossa casa. Ou seja, está falando de desolação, de destruição. Eles iam ser desolados, ser punidos, julgados divinamente. Esse é o ponto aqui de Jesus, certo? Enfim, quando a gente vai para o 24, a mesma coisa. No versículo 20 e 34, a gente não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, gente, esse texto não é pra gente em termos de cumprimento profético. Ele se cumpriu. Essa profecia não há de se cumprir, ela já se cumpriu. Ponto. Não tem mais o que dizer. E se você olhar, ó, ele fala, só para reforçar ainda mais, ele fala assim, ó, cadê? Ele fala assim, ó, ele está falando, respondeu-lhes Jesus. Jesus está falando para eles, acautelai-vos que ninguém vos engane. Está falando aos discípulos. Ninguém engane quem? Os discípulos. E ele fala que muitos viriam no nome dele, ou seja, os discípulos iam ver isso acontecendo, dizer que era o Cristo, fala para eles não se perturbarem, certo? Aí fala assim, ó,
Diz que eles seriam entregues à tortura. Eles foram entregues à tortura, gente? Sim. Eles seriam mortos. Eles foram mortos? Sim. Seriam odiados. Eles foram odiados? Sim. E aí, né, aí disse assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Houve apostasia entre os discípulos? Sim. É só ler as cartas. Tem apostasia lá nas cartas descritas. Certo? Houve traição? Sim. Houve ódio mútuo? Sim. Né? Aí, houve isso aqui, gente? Sim. Está nas cartas também. É só olhar. Tudo isso Jesus está falando que eles iriam experimentar. Eles iriam ter essa experiência. E diz que se eles perdurassem até o fim, eles seriam salvos. Salvos de quê? Salvar aqui não é salvação. Não é, o ponto aqui não é necessariamente a salvação espiritual, da que a gente vai pro coisa do tipo, entendeu? Tá falando de sobrevivência, muito provavelmente. Né? Mas ainda assim, né, se a gente for levar no sentido salvífico, é talvez uma referência ao fim da obra de Cristo. Ou seja, quando Cristo traz em definitivo a salvação e nós agora temos acesso direto a Deus, no sentido que nós agora iremos viver eternamente com Deus, ou seja, a vida eterna, e podemos ir para o céu quando a gente sair da terra, né? Quando a gente morrer aqui, nosso corpo físico. Né? Então tudo isso Jesus disse que ia acontecer naquela época. A gente não pode perder a audiência-alvo, certo? De vista no texto. Quando a gente lê o texto, a gente não pode esquecer a audiência-alvo e começar a fazer exegese do texto. Isso é um absurdo. É um absurdo. É por isso que eu odeio o futurismo, porque ele pega os textos bíblicos e faz ele soar até mesmo falso, porque enche o texto de falácia, entendeu? Quando o texto é lindo e verdadeiro e se cumpriu. Quando você olha o que o texto quer dizer, você entende o sentido real dos termos, da audiência e tudo mais, você vê como é um texto de origem divina, entendeu? Divina, gente, é divino isso aqui, é a maior prova da origem divina da Bíblia. É uma das maiores provas. É lindo, é fantástico. Ninguém consegue lidar com esse texto, certo? Quando entende ele realmente, sem reconhecer de fato, né, quando a pessoa é honesta, que esse texto tem origem divina. Né? Então, gente, não vamos desprezar a audiência-alvo, tá? Vamos focar no que é verdadeiro e entender o texto como o autor do texto, né? A intenção do autor do texto, né, original.